boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao webinar. É o primeiro webinar que a PriceLabs está a organizar em português. A ideia é falar um pouco, ter uma espécie de uma mesa redonda virtual, onde podemos discutir alguns temas, fazer algumas perguntas e ouvir a opinião de algumas empresas e pessoas que estão no mercado português e instituições portuguesas. Durante o webinar, têm uma opção na parte inferior que diz Q&A. Nessa opção podem usar para enviar as perguntas. Tentaremos responder a todas as perguntas. De qualquer forma, se têm alguma pergunta que queiram fazer depois do webinar, nós vamos receber as perguntas e vamos tentar responder o melhor possível para poder ajudá-lo. Okay? De resto, queria começar por apresentar as pessoas que vão estar no webinar. Temos o Duarte Costa. O Duarte Costa é Revenue Manager na Altido, que é uma das empresas líderes no mercado europeu. Temos o Pedro Borges, é um dos cientistas de dados de PriceLabs. Está por trás de muito como trabalha e funciona o algoritmo de PriceLabs. Está em Chicago, no escritório de PriceLabs. Temos o Olinda Vieira, que é o CMO da Fil Porto, uma empresa líder também no mercado do Porto. E temos o Eduardo Miranda, que é o czar do alojamento local em Portugal. Está sempre presente. De qualquer forma, então, nós vamos passar por algumas perguntas, mas estamos abertos a todas as perguntas que vocês possam ter e queiram partilhar. Okay? Então, para começar, da parte de PriceLabs, o Pedro vai apresentar um pouco, só uma pequena, alguns relatórios que organizou sobre algumas tendências que temos visto no mercado português, com informação, claro, de OTAs. Então, vou deixar a palavra ao Pedro e vou deixar que ele apresente e depois iniciamos com algumas perguntas e algumas opiniões pessoais sobre estes próprios dados que o Pedro vai apresentar. Beleza, boa tarde. Vou começar aqui compartilhando minha tela, mas vou falar um pouquinho em cima disso. Okay. Tá dando para ver? Então, como o Fausto falou, a gente sempre coletou dados no PriceLabs e usou esses dados para trazer recomendação de preço e algumas estatísticas, mas desde o começo dessa crise as pessoas têm perguntado mais e mais para a gente sobre o que vai acontecer, o que a gente está vendo no mercado, então a gente decidiu construir uma ferramenta para os nossos usuários para eles poderem criar os próprios relatórios. Então esses dados aqui são baseados em informações do Airbnb, só do Airbnb, é o único OTA que está sendo usado aqui no momento. E todo mundo que tem uma conta no PriceLabs pode criar 5 desses relatórios e eles são atualizados por 2 meses. E por enquanto, esses 5 relatórios são de graça. Então, a gente tem conversado bastante sobre como que está sendo difícil monitorar essa situação e como que você tem que interpretar muitos dados atualmente para conseguir chegar em qualquer conclusão. Então, esses dados aqui são estimativas, a gente está sempre melhorando o pré-tratamento dos dados para eliminar datas bloqueadas, né? Esse tipo de coisa que a gente vê não sei como é que fala, mas novos jeitos que as pessoas estão bloqueando as datas, né? Como você vê, eventos agora estão sendo bloqueados com muita antecedência, né? Ou mesmo estão sendo bloqueados datas diretamente pelo Airbnb, ou também estão sendo bloqueados datas por causa de leis municipais, estaduais, de todo tipo de razão. Então, eu vou rapidamente falar aqui, então, o que está acontecendo. Então, esse relatório, ele é um relatório de 1.000 unidades. Esse aqui é de Lisboa. E a gente fala um pouquinho sobre como que está a distribuição do tamanho dos quartos, né, na sua área, como é que estão os preços, como é que está o length of stay, como é que está o lead time. E essa parte é importante para você te dar uma ideia de como que está a situação geral, assim. Eu acho interessante ver a média de preço, porque isso tem mudado bastante recentemente por causa do Covid, né? Todo mundo tem abaixado os preços. Então, aqui nesse primeiro gráfico, que é também interessante, você vê a ocupação. A ocupação está baixíssima, né? Para quase o mundo inteiro. E em azul aqui você vê que mesmo para amanhã, por exemplo, a ocupação em Lisboa está 35%.
Aqui você vê que a gente faz um esforço para não incluir dados bloqueados, né? Você, em geral, não vê aqueles grandes bloqueios de dados que você esperaria ver se a gente não tivesse feito esse pré-tratamento dos dados, né? E mesmo a ocupação, se você incluísse dados bloqueados, ia estar muito mais alta do que 35%. Então, esses dados são interessantes para te dar uma ideia de que tipo de ocupação você pode esperar na sua região. Também fala um pouco do cancelamento na última semana, né? Você vê que as pessoas estão cancelando na última hora, isso é um padrão mais ou menos normal. E também de novas reservas. Que mais? E todos os dados você pode olhar por categoria de quartos também, mas para esse exemplo aqui eu só vou falar de informações gerais. Aqui são os preços futuros. O que a gente tem visto, um padrão muito comum, é um desconto assim, pesado para os próximos 60 dias. Você pode ver aqui que são percentil 25, 50, 75 dos preços para o próximo ano. E se você clicar aqui, você vê também como é que está o preço que foi realmente alugado no próximo ano. O preço alugado é um pouco mais difícil de interpretar, porque vários desses preços alugados foram alugados antes do pessoal baixar o preço bastante, né? Então, por exemplo, aqui o preço alugado parece mais alto do que o percentil 50, mas nem sempre é assim, né? Porque os preços alugados mais para datas mais próximas, que já foram mais afetadas pelo Covid, são bem mais baixos do que o percentil 50. Então, é isso que a gente espera ver mesmo. Aqui no próximo, a gente fala um pouco sobre new bookings. Isso aqui, a gente fala o número absoluto de novas reservas que tem a partir do dia 14 até atualmente, mas eu acho mais importante usar esse gráfico como um gráfico de tendência, né? Então, você vê que a tendência, mesmo de abril, do meio de abril para cá, é diminuir o número de reservas, né? Então, com a melhora da situação, a gente espera ver esse gráfico aumentar, né? Mas, por enquanto, a tendência ainda é ruim para quem está tentando alugar propriedades. Então, a gente vê que mesmo semana a semana, o número de reservas tem diminuído. Então, essa semana, por exemplo, a gente só viu 113 reservas, novas reservas para as 1.000 propriedades que são consideradas nesse relatório. Aqui é interessante, só para dar uma ideia do que são as tendências do mercado em termos de lead time, né? O que a gente vê no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, é que o lead time tem abaixado muito. Então, ninguém está alugando para datas distantes. Então, você tem que ajustar o seu marketing para meio que acomodar isso. Então, o lead time é baixíssimo, né? A gente vê que o lead time de 2 dias ou menos é bem baixo. E o último aqui é a duração da estadia. Aqui, em Portugal, na verdade, é um pouco diferente do que a gente tem visto no resto do mundo. No resto do mundo, a gente viu que as estadias mais longas aumentaram bastante. Talvez esse gráfico, como ele só vai ele começa dia 14 de abril, não reflita isso, mas o que a gente viu é que a fração das estadias que tem mais de 14 dias aumentou muito no mundo inteiro. Mas se você vê que no seu mercado ainda tem um mercado legal para curtas estadias, vale a pena usar seu marketing para tentar pegar essas estadias. E também o seu ajuste de preço, né, estadia mínima e tudo. Mas é isso. Então, se você tiver interesse em ver como é que está a sua região, vai lá no Price Labs na sua conta e cria um relatório ou 5 relatórios para a sua área, no raio que você quiser. Então, nesse aqui, são 1.000 listings em Lisboa, mas você pode escolher qualquer lugar no mundo e o Price Labs te dá o mesmo relatório. É isso. Obrigado, então. Qualquer pergunta aí eu respondo. Ok. Obrigado, Pedro. Agora, pronto, isto foi uma análise um pouco feita em geral, com dados do Airbnb, mas eu também queria perguntar a opinião do Duarte, do Olindo, se tem visto esta tendência, se esta tendência que o Pedro menciona que é global, também sentem na realidade portuguesa, ou seja, se neste momento sentem que as ocupações descem e se estão a conseguir com alguma estratégia de mais de mid-term, long-term, reservas mais longas, mais dias, se têm sentido essa procura. Boa tarde, se calhar posso começar eu. Bom, antes de mais agradecer o convite à Price Labs para estar aqui neste webinar. Sobre a questão das tendências. Assim, a única tendência que nós vemos efetivamente é a dos cancelamentos, não é? Essa que acho que é uma certeza. Isto para dizer o quê? É muito complicado nesta fase nós conseguirmos ter dados que nos permitam fazer
leituras, vá lá, relativamente, por exemplo, à questão da ocupação. Portanto, as ocupações estão muito baixas, como é óbvio, não é? Aquilo que nós podemos, se calhar, ler, e falando da nossa experiência em particular, é que relativamente à estadia, o length of stay, ela tem efetivamente subido, ou seja, das poucas reservas que ainda mantemos e daquelas que vamos recebendo, e posso partilhar, por exemplo, a Philporto em 2019 terminou o ano com um length of stay médio de 3 noites e meia. E aqui convém referir que as nossas propriedades estão em contexto de cidade, no Porto, não é? Portanto, 3 noites e meia. E aquilo que nós notamos é que as reservas, as poucas, mais uma vez, e daí eu dizer que a leitura não é muito, pode não ser muito certa, mas as poucas reservas para short term que vamos recebendo, neste momento têm em média mais uma noite do que a do ano passado. Ou seja, estamos a falar entre 4 a 5 noites, e às vezes até mais longas. Se calhar posso é complementar esta informação com o facto de nós estamos também a trabalhar o mid-term, que eu acho que muito do IL em Portugal, se calhar no mundo, mas pronto, muito do IL está a trabalhar o mid-term, e o mid-term já tem uma leitura completamente diferente. Os próprios canais de distribuição acabam por ser outros, eu não vou dizer na totalidade, mas quase na totalidade, pelo menos aqueles que nós usamos tradicionalmente para o short-term versus os que usamos para o mid-term, e aí sim, vamos conseguindo, vá lá, tentar mitigar algum do impacto negativo que o contexto atual nos está a gerar, mas no fundo para dizer que a questão da ocupação é baixa, muito baixa, como nós sabemos. A questão do length of stay, efetivamente temos notado uma subida, em uma noite, se podemos concretizar, uma noite e meia, em média. Relativamente ao lead time, é como disse, eu acho que não tem muita leitura neste momento. Nós, as poucas reservas que recebemos, e sim, são para os próximos 6 meses. Ou seja, de maio a outubro, ou a setembro, ok? E, excepcionalmente, uma mais para a frente. Mas são meia dúzia, são algumas, e, portanto, não acho que tenha muita leitura, ok? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós aqui da parte de Lisboa, o ano passado tivemos a estadia média à volta de 3,8 noites e agora estamos à volta de 4,2. Portanto, subiu um bocadinho. Nós, de facto, temos visto muito mais reservas de mid-term. Também houve uma limitação da nossa parte em que limitámos as reservas com estadia menor devido também a limitações de pessoal. Mas sim, os dados que o Pedro apresentou está muito de acordo com o que temos visto aqui. Ok. Temos aqui uma pergunta da Alexandra e vou usar a pergunta neste momento porque é algo que o Olindo referiu, que é sobre a tendência de mid-terms e long-terms. A Alexandra pergunta se achamos que é uma tendência que se irá prolongar e se com isso, também o Eduardo talvez possa também dar a sua opinião, se assistiremos a uma diminuição de alojamento local do ponto de vista nas cidades. Isto principalmente, a Alexandra pergunta, principalmente nos mercados urbanos, devido a esta tendência do mid-term e long-term. Não sei se posso responder. Assim, eu acho, eu vou lá perceber, o mercado mid-term já existe, não é? Portanto, não começou agora, não é? As pessoas não começaram só agora a procurar estadias de um mês, de 2, de 1 ano. Portanto, isso já existe. O que eu acho, ou já existia. O que eu acho é que as empresas de alojamento local acabaram por olhar para esse nicho de mercado de uma forma diferente, até pela necessidade de quererem gerar cash flow, não é? Porque neste momento nós estamos em fase de devolver dinheiro e não tanto de o receber, falando do short term. E, portanto, é um mercado que já existia, vamos chamar-lhe assim, pelo menos no meu entender. Se vem para ficar, eu acho que sim. Só por um simples facto, eu acho que esta questão do Covid veio também alertar muitas das empresas da AEL, nomeadamente nós, para a dependência que se calhar temos de vários fatores, que nomeadamente só estamos dedicados a short term, nomeadamente só usamos o canal de distribuição A, B ou C, e portanto eu acho que há muitas empresas que estão a aprender com o processo e, respondendo diretamente à questão, veio para ficar mais no sentido de que eu acho que os modelos de negócio das empresas da AEL
vão caminhar para haver uma maior diversificação e, portanto, se calhar vamos aqui, eu tenho 100 apartamentos e se calhar vou começar a guardar aqui, entre aspas, uma fatia deles, isto é um exemplo, para o midterm, para estadias de um ano, para, sei lá, para turistas de negócios, para expatriados, para estudantes, whatever, ok? Que já são estadias tipicamente de mais longa duração. Não sei se respondi à questão ou não. Queria só aqui acrescentar que a tendência do midterm pode ficar, porque nós podemos ver, e com tanta gente a trabalhar em teletrabalho, as empresas isto pode haver uma aprendizagem em que as pessoas realmente podem trabalhar sem estar no local de trabalho. E isto, para uma empresa, pode reduzir os seus custos. Podemos ver, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Reino Unido, que está a trabalhar em teletrabalho agora nos próximos 4 meses, a querer ir trabalhar a Nazaré, destino com melhor tempo, com praia. Portanto, é uma tendência que pode realmente continuar. Eu aproveito para fazer uma pergunta, e mais a nível de Portugal como país, e o Eduardo, que tem mais conhecimento mesmo das estratégias do turismo de Portugal, isso. Será que também é uma boa hipótese de Portugal promocionar-se, por exemplo, como um destino de eleição para digital nomads a nível mundial? Muito bem, Fausto, obrigado pelo convite da Price Labs. Bom, muitos assuntos aqui. Primeiro, nós precisamos entender que estamos numa altura extraordinária, ou seja, sabe aqueles fundos de investimento, ações que tinham umas letrinhas embaixo que diziam que qualquer rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura? É esse o mundo que nós estamos. Portanto, se nós formos usar agora padrões históricos para tentar prever o que acontece, pelo menos a médio prazo, obviamente isso não vai dar certo. Ou seja, nós estamos num momento onde a maior parte das empresas está sem ocupação. Quando nós falamos que está correr muito bem ou correr muito mal, é que no alojamento local funciona mais ou menos assim. Como são pequenas unidades, quando eu tenho 5% ou 10%, como mostrou, de ocupação em Lisboa, o que pode estar acontecendo na prática é que eu tenho alguns que conseguiram uns midterms, por exemplo, 1 mês ou 2 meses, e outros que não conseguiram absolutamente nada. Portanto, isso não é uma divisão como no hotel, que em média, se todos tiverem 10% ou 15%, aquilo se distribui razoavelmente entre todos os operadores. Aqui, muitas vezes, é tudo ou nada. E nós estamos num momento de sobrevivência, de estratégias de sobrevivência. E essa é a mesma questão, ou seja, até mais do que a retoma, o que é que eu vou aproveitar, que é fundamental, mas é uma coisa que nós vamos evoluir mês a mês e vai ter muito a ver com as rotas, com a abertura de rotas. O resto é mercado marginal, não é conversa. Alguns mercados até vivem do mercado doméstico e podem buscar clientes domésticos, mas o grande volume, para todos, quase todos os destinos de Portugal, depende do mercado internacional. 93% dos turistas entra por avião, por exemplo. Então, enquanto as rotas não abrirem, nós vamos viver desses mercados marginais. Para os que são muito pequenos, tem 1 ou 2 apartamentos, uma oportunidade nesse mercado marginal pode salvar o semestre, não é que vai ser salvar em termos de pelo menos se aguentar em termos de custos. Para quem já tem uma oferta maior, 10, 15, 20 ou 40, é uma estratégia mais complicada. Portanto, aquilo que nós deixávamos primeiro de mensagem é, independente de nós podemos daqui a uns meses dizer, olha, afinal correu muito melhor do que a gente esperava essa abertura, planeiem-se para ter um ano muito complicado e a retoma só começar a pensar a acontecer na Páscoa do ano que vem. Por quê? Porque se nós perdemos boa parte do verão ou verão, se o verão for marginal, nós entramos em época de baixa. Lisboa ainda tinha alguma atividade fora, o Porto também, mas quando eu entro em 60 e tal % do país, que é praia, sol, Algarve, a partir de setembro já morria. E se morrer ainda com uma crise econômica, com fronteiras fechadas, o potencial é pequeno. Portanto, devem se preparar para o mais difícil, que é durante 10 ou 11 meses terem um potencial aqui de queda de receita. Estamos a falar, se calhar, ter 20%, 30% da receita do ano anterior, de março a março. Se eu estiver preparado para ter cenários desses e conseguir sobreviver, o que vai significar prejuízo para a maior parte, não? Significa que eu posso me aguentar e, se calhar, aí vou aproveitar bem as oportunidades. Porque a maior parte das situações, o risco que existe hoje, não é aproveitar melhor ou pior algumas oportunidades que vão surgir algumas oportunidades. É conseguir sobreviver para aproveitar essas oportunidades. Portanto, eu acho que a primeira regra número 1 tem que olhar muito claramente para a estrutura de custos fixos e para o modelo de negócio e ver o que é que vai mudar para se aguentar durante 10, 11 meses. Isso é muito diferente num gestor que trabalha só
com gestão de propriedades de terceiros variável. É muito diferente para quem trabalha com custos fixos, ou seja, que arrendou ou tem contrato de cessão de exploração, e é completamente diferente para quem tem uma unidade ou 2 unidades. Se calhar faz um acordo de 6 meses, aguenta com 600, 700 euros e é o suficiente. Portanto, cada um vai ter que montar uma estratégia diferente, mas vai ser necessário uma estratégia de sobrevivência agora. Quanto a colocar a imagem de Portugal para fora, eu acho que Portugal tem uma vantagem enorme. Portugal sempre foi um dos destinos mais seguros, até apareceu agora entre os 3 mais seguros do mundo em todos os níveis. Até na parte do atentados terroristas, sempre tivemos à frente. E agora temos uma oportunidade de agregar isto à noção de uma segurança também de higiene higiênico-sanitária, né? Essa tal história do selo. Nós sabemos que nenhum selo vai ser Covid-free, não há essa lógica, mas se nós conseguirmos como setor, e essa é a ideia do Turismo de Portugal, e o alojamento local vai fazer parte, como todos os setores, isso não é da hotelaria, não é das agências, é para ser todos envolvidos, é criar aqui uma noção que Portugal está ciente e que os operadores aqui estão preocupados em trazer segurança, sem garantir nada para ninguém. E o Turismo de Portugal quer capitalizar em cima disso, sem criar falsas expectativas, trazendo todos os setores de atividade para fora, não vai ser um único setor. Por quê? Se nós não passarmos para fora uma imagem diferenciadora, que Portugal trabalhou diferente, se preparou melhor, que é um case study até na gestão da própria crise, e que, em termos de turismo, está trabalhando de uma maneira coesa, nós não conseguimos trazer. Não adianta os hotéis, o alojamento local fazerem campanhas lá para fora. Nós agora precisamos de uma campanha de imagem única de Portugal como um safe destination. E é isso que o Turismo de Portugal tem que fazer, e nós vamos ter que alinhar nisso, por mais que achemos que é preciso mais coisas, que isso não é suficiente em termos de procedimentos, mas isso vai ser parte da estratégia de imagem, essencialmente. Muito obrigado. Não sei se alguém quer adicionar algo. Temos aqui uma pergunta que queria fazer do Miguel, que pergunta se continua a fazer sentido utilizar ferramentas de revenue management nos tempos mais próximos. Eu acho que aqui poderia cada um de vocês dar a vossa opinião pessoal. Se calhar partilhando a minha, não é? Assim, vale a perceber, o que eu acho é que as ferramentas de revenue management são e sempre serão uma ferramenta complementar àquilo que é a estratégia da empresa. Ou seja, não é o clicar num botão e esperar que uma plataforma, seja ela qual for, faça milagres, não é? Ou seja, que venda tudo ao melhor preço e por aí fora. Na verdade é que neste momento vivemos um contexto completamente único, não é? Portanto, imprevisível, completamente incerto. Muito daquilo que aqui se fala de futuro, o que é que nós achamos, quando é que vai acontecer, eu uso muito uma palavra que é futurologia, não é? Portanto, muito daquilo que vai acontecer para a frente e que nós dizemos que vai acontecer ou que prevemos é futurologia. Portanto, uma ferramenta de revenue management eu diria que é sempre útil, ok? Mas como, nomeadamente para, por exemplo, as tarefas que consomem tempo, aquelas tarefas mais básicas, não estratégicas, que consomem tempo e que podem ser automatizadas. Acho que essa é a grande utilidade de uma ferramenta. E ainda hoje eu acho que são úteis. E ainda hoje, mesmo neste contexto, acho que são úteis. Obviamente não são tão úteis, como é óbvio, mas há tarefas que ainda podem ser, que uma plataforma pode ajudar. Ok? Eu posso falar um pouquinho também. Eu só posso falar da experiência que a gente vê dos nossos usuários. Então, a gente tem vários usuários que não estão utilizando mais a ferramenta, mas a gente também tem, ao mesmo tempo, vários usuários que ainda utilizam a ferramenta, né? Então, acho que é uma hora de avaliação aí, né? A gente vê administradores de propriedades que estão indo para midterm rental, que se a gente recomenda que, bom, se você faz a conta e se você consegue passar para midterm rental, isso faz mais sentido financeiramente, acho que é isso que tem que ser feito, né? Mas como o Olindo falou, a gente ainda vê alguma certa utilidade para alguns dos nossos property managers em termos de também capturar o mercado enquanto ele na recuperação, né? Que ainda não está acontecendo, mas que a gente espera que quando a recuperação começar a chegar, as pessoas que estão mais ligadas no mercado, em termos de demanda, vão começar a recuperar um pouco mais rápido também. Mas acho que fica a cargo de cada property manager fazer a conta aí direitinho e ver se a automatização ou se os dados fazem sentido mesmo no final do mês. Eu acho que continua a ser uma ferramenta muito útil, até porque tudo o que é ferramentas que tornam o trabalho
de mudar preços mais rapidamente, tendo em conta a incerteza e as tendências que temos que estar a analisar todos os dias, se há um pick-up para uma certa data. Quanto mais rápido mudamos os preços ou mudamos a estratégia para essa específica data, melhores serão os resultados e pode haver mais conversão. Agora, acho que está aqui uma tarefa também muito difícil para estas ferramentas, tendo em conta que muito do que se baseiam também em dados históricos, e isto é uma situação que nunca aconteceu, não há histórico disto. Eu posso acrescentar, Fausto? Eu acho que essa é a altura interessante para entender como é que funciona o Revenue Management, não tanto para testar a ferramenta no sentido de números, mas para perceber que o Revenue Management é uma ferramenta fundamental. O que é isso? É entender o mercado, como é que está a evoluir em termos de preços, e poder acompanhar. Muita gente perdia muito dinheiro, especialmente em época alta no passado, por não saber a gestão de preços. Não é na época baixa, normalmente, que é quando o pessoal está desesperado e acha que as ferramentas vão ajudar a subir preço, não sobe, mas é perder dinheiro na altura da época alta. Como é óbvio, nesta altura agora, não estou à espera que uma ferramenta vá me dar respostas para um mercado que entre nós não existe, né? Agora, na retoma, vai ser muito importante acompanhar o Revenue Management. Não digo por uma ferramenta, acompanhar até quem tem uma unidade, pode acompanhar o mercado olhando, escolhendo 10 ou 20 concorrentes e começando a olhar quais são as condições, porque ninguém sabe como é que isso vai voltar. Um dos receios que nós temos e que temos avisado a todos é que preço não vai fazer a diferença, ou seja, se nós voltarmos nessa retoma, porque vai ter pouca procura e muita oferta, e acharmos que a forma de resolver isso é baixar os preços, nós vamos conseguir fazer dois problemas, que é o primeiro, que é a falta de procura, é o problema da crise. E o segundo problema que nós vamos criar é uma guerra de preços. Portanto, aí mesmo os poucos que conseguirem ir buscar os mercados que trabalham melhor, não vão tirar rentabilidade nisso. Portanto, uma das outras preocupações, e aí sim, até essa informação que sai do Revenue Management, a gente passar para fora, e a LEP também quer trabalhar nisso, mas numa segunda fase, para ajudar as pessoas a não entrarem aqui em paranoia e baixarem preços, porque isso vai destruir o mercado se fizerem essa lógica. Sim. Eu até gostaria também de... Sim, ok. Não, desculpa, eu ia só acrescentar algo que nós falamos em Revenue Management e pensamos só no preço, não é? Na venda e nas receitas, e o Revenue Management, se calhar no sentido mais lato, também considera os custos, por exemplo, não é? Ou seja, nós não podemos olhar só para o preço de venda, até porque se calhar os custos em alguns contextos vão aumentar. Estou-me a lembrar, por exemplo, da taxa de limpeza, porque se nós formos para um conceito de clean, de segurança, se calhar as limpezas vão passar a ter que ser feitas de outra forma e se calhar o meu price point do apartamento XPTO já não vai poder ser o mesmo se eu estou à espera da mesma rentabilidade, ok? Portanto, esta questão do revenue não é só, pelo menos na nossa ótica, uma questão de preço de venda, está bem? Claro que não, até porque há segmentação de clientes, de produto, etc. E tudo isso também tem que entrar até na própria estratégia de Portugal no futuro. Se calhar, mesmo a níveis de turistas totais, precisamos dos mesmos, mas aproveitar esta oportunidade até para que seja mais lucrativo ter os mesmos, não é? Pode ser uma boa oportunidade quando isto melhorar. Vou-lhes partilhar porque é uma pergunta que já temos 3 ou 4 pessoas que partilharam, então, que fala um pouco sobre, acho, também pelo comentário do Olindo, que tipo de plataformas é que sugerem ou mais indicadas para mercados mid-term? Posso entrar? As que têm tido melhor resultado são a Nomadex, a Spot a Home, e também temos os apartamentos na Idealista, que também conseguimos bastantes leads pela Idealista. O problema da Idealista é que há muita procura de long term, mas daí sempre conseguimos fazer uma reserva, nem que seja pelo período de 2 meses e depois logo se vê se a pessoa quer renovar. Mas têm sido esses os principais pontos de mid-term. Se calhar partilhando também. Bom, os portais, os canais que nós estamos a usar de distribuição para a geração de leads mid-term são essencialmente Idealista, okay, para concretizar. Também usamos a Espaço Imóvel Virtual e, curiosamente, o Facebook. Okay?
porque tem um marketplace próprio e é possível publicitar anúncios. E é isto. Queria fazer uma pergunta ao Eduardo, também temos aqui algumas pessoas. Fala um pouco do decreto-lei que estabelece a utilização de vouchers como forma de reembolso. Perguntam se temos alguma informação, ou se pelo menos o feedback, se os clientes do AEL, em geral, estão a aceitar esta possibilidade, ou por parte dos próprios anfitriões, não é? Os proprietários da AEL, se temos algum feedback, se esta opção tem sido uma opção bem aceita pelos clientes, ou ainda não é uma opção muito válida. Muito bem. Essa foi uma medida até, de alguma forma, pioneira e corajosa aqui em Portugal. É uma tendência aqui na Europa a falar sobre a questão dos vouchers. Portugal foi um dos primeiros a avançar. Hoje temos, talvez, a Itália avançou, mas não incluiu o alojamento local. O Reino Unido está a conversar agora e Portugal avançou. E é importante porque, vamos aqui falar o mais sinceramente possível, nós temos as Airbnbs e Bookings como nossos parceiros, mas nesta crise se portaram muito mal. E a palavra mesmo é essa, se portaram bastante mal. Ou seja, eu sei que não é fácil para ninguém reagir numa situação dessas de calamidade. Todos nós e todo mundo vai cometer erros nessa altura, mas também é nessas alturas que se mostra quem é que nós confiamos para estar ao nosso lado, né? E a mensagem que o Airbnb passou, por exemplo, foi uma mensagem de que nós somos um mal necessário. Isso é uma mensagem que caiu mal no mundo inteiro em termos de proprietários. Por quê? Porque eles se sobrepuseram às nossas políticas. No fundo, eles diziam, uma como a outra, nós somos apenas uma plataforma. Estamos aqui para ajudar comprador e vendedor, ou seja, host e guest a entrar em contato. Vocês fazem as políticas de cancelamento que acharem, entenderem, dentro de alguns modelos que nós temos, mas estão livres para isso. Agora, quando chega uma situação da pandemia, nós passamos por cima disso tudo, impomos para vocês determinadas políticas que são leoninas, pensar só na minha imagem externa, no meu, se calhar na minha imagem pública, como é que eu vou ficar bem no filme, eu, plataforma, e esquecendo um pouco que do outro lado dos proprietários existe gente que vive disso, né? Portanto, isso caiu muito mal e um pouco dessa regulamentação nos países que tiveram coragem de avançar foi para tentar equilibrar isso, para dizer, atenção, é verdade que o consumidor tem que ser protegido, existe sim uma pressão, e houve uma pressão muito grande na Europa dos consumidores, e aqui também, né? Mas do outro lado, estamos a falar de um momento excepcional, onde especialmente mercados fragmentados, quem está do outro lado está em risco de sobrevivência, de vidas, de emprego, de dia a dia. Portanto, o que é que essa lei veio dizer essa foi a forma que o Estado encontrou aqui de equilibrar isso daqui, que essencialmente eu dou duas opções para aquelas reservas agora, nesse período até setembro, que forem canceladas por causa da epidemia, seja por problemas no país de origem ou de destino, eu dou duas opções, ou reagendar ou emitir um voucher que o proprietário deveria emitir diretamente ao cliente final. Qual é o problema? Nós temos no meio disso as plataformas. A maior parte dos nossos negócios não é assim direto, está intermediado operacionalmente pelas plataformas. Portanto, nós temos dificuldade de fazer esse acordo. Então, nesse momento, o que é que nós estamos a fazer? Também é verdade que é recente, de quinta-feira passada, nós enviamos para a Airbnb Internacional, porque a nível nacional eles não têm, e para Booking também, explicamos a situação, explicamos que a política deles está indo contra a lei, contra os interesses dos próprios proprietários, e que queremos saber, então, o que é que eles vão fazer e tem que agir com rapidez. Pedimos ajuda para a European Holiday Home Association, fizemos isso tudo nos últimos 2, 3 dias. Estamos a aguardar e pedimos uma reunião com os responsáveis da Europa de cada um deles. Que é para o quê? Primeiro, conseguir que a Airbnb e a Booking respeitem a lei e o que está acordado aqui. Ou seja, do que está como orientação. Porque sem isso, para nós, é muito difícil impor. Eu não tenho como impor todos nós acho que fizemos negociações diretas com os clientes. Mas se depois uma plataforma vem por cima, manda um e-mail a dizer que ele tem direito à devolução total e fica com o dinheiro e devolve o nosso dinheiro, ficamos aqui um pouco amarrados. Portanto, a primeira fase agora é dizer, atenção, se calhar vocês não sabem que estão com uma política mundial de cancelamentos, mas existe uma lei em Portugal que vocês têm que seguir.
e queremos saber qual é a posição sobre vocês por isso, porque exigimos que vocês cumpram essa lei. E vamos ver primeiro agora a resposta e a abertura disso, porque esta é a forma de aceitar. Em geral, acho que quase todos nós, operadores, estávamos usar do bom senso, tentar falar com os guests e já fazer políticas similares a vouchers, a recalendarizar, a devolver aquilo que tinham pago em créditos. Portanto, era uma política que já estávamos a fazer. Agora, o que é que vem com esse decreto-lei? Vem mais ou menos dizer quais são as regras mínimas, e significa que, se o cliente não quiser usar até o final do ano que vem, ele tem direito a um reembolso. Portanto, é preciso também se precaver nesse sentido, né? Muito obrigado. Também devido a isto, acham que é agora uma altura onde a indústria do alojamento local é uma indústria muito fragmentada, onde essa fragmentação vai haver uma consolidação, ou mesmo uma boa altura para começar a incentivar e também educar a cada vez mais tentar ter clientes de forma direta, ser menos dependentes das plataformas, das agências online, como o Airbnb, Booking, todas elas. Acham que é este um momento também para repensar nessa... no fundo, somos dependentes quase totalmente, há muitos negócios que são totalmente dependentes das OTAs. Há algum caminho para sair disso? Qual seria... Vocês utilizam alguma estratégia para aumentar as reservas diretas? Por exemplo, tentar que os vossos apartamentos ou tornar Portugal como um destino para nómadas digitais, por exemplo, é algo que tem que ser feito a nível geral, não é? Por parte do Turismo Portugal, etc., estratégias. Mas a nível de conseguir clientes diretos para grupos ou empresas ou pessoas de teletrabalho, estão a fazer algum investimento, entre aspas, para aumentar essa percentagem de reservas diretas? Bom, eu falo pelo caso da Philport, naturalmente. Eu dividiria, vá lá, esse investimento ou a estratégia no offline e no online, ok? Isto porque, concretamente a Philport, e não começou agora, portanto não é só pela questão do contexto atual da pandemia. Eu acho que a questão da diversificação dos canais de distribuição é essencial não para termos um projeto a um ano, porque se calhar consegue-se dependendo de um único portal, mas para ter um projeto sustentável a 5 ou 10 anos, sabendo que há sempre incerteza para o futuro, nada é certo. Mas, portanto, numa lógica de sustentabilidade de uma empresa, de um negócio, a questão da diversificação dos canais é muito importante. Mesmo que haja uma especialização e mesmo que dependa do tipo de ativos que cada empresa tem. E no nosso caso, nós acabamos por fazer investimentos, vá lá, nestes dois mundos, no online e no offline. A lógica da venda. Isto porque, pegando pelo online, a questão digital, nós achamos que é central ações de marketing digital, vamos chamar-lhe assim, e que no centro disto está, por exemplo, o website. Okay? Nós fizemos uma aposta no website, um website novo, há cerca de 2 anos e qualquer coisa, e a verdade é que foi uma aposta que se veio a tornar uma aposta de sucesso. Ou seja, claro que há coisas que nós não conseguimos combater do ponto de vista digital, nomeadamente com alguns portais que investem $1 bilhão por ano em publicidade Google, é muito complicado nós combatermos isso, como é óbvio, mas se nós, qualquer aumento de 1% de cota de vendas diretas face a um portal A, B ou C, muitas vezes implica um aumento de rentabilidade líquida substancial. Okay? Portanto, eu não quero dizer com isto que os portais são parceiros, não é? Portanto, e nós encaramos os portais, todos eles, como nossos parceiros de negócio, importantíssimos para o negócio, e vão cá estar. Agora, nós temos é que ter consciência destes riscos. Portanto, no digital, a questão de uma aposta de um website que será a centralidade, digamos assim, dessa questão, e que depois gravita tudo isto à volta, todas as ações digitais, o email marketing, a publicidade online, as redes sociais, enfim, toda uma comunicação online. Falando do offline, nós curiosamente, não a propósito do Covid, mas há cerca de 2 anos, iniciamos um projeto até com um parceiro aqui do Porto, que é uma academia conhecida, a Porto Business School, especificamente orientada a um nicho de mercado que é o turista de negócios. E esse turista de negócios entra muito naquilo que estavas a perguntar, Fausto, de expatriados, empresas que têm cá recursos e trazem pessoas de fora, ou em multinacionais que estão fora, mas que os colaboradores querem trabalhar em teletrabalho a partir daqui, não é? Vê-se muito isto em Portugal, não só no Porto.
E a verdade é que nós iniciamos, é um projeto offline, no sentido de que passa muito pelo contacto com as empresas, passa muito com reuniões presenciais com as empresas, ok? Não tanto pelas questões digitais. E, portanto, é isto que nós estamos a fazer, ok? Eu tenho aqui uma pergunta mais técnica sobre como estávamos a falar da situação e como medir e analisar dados. Vou fazer esta ao Pedro. O Miguel pergunta se o algoritmo assenta na análise de um historial e não existe historial para este tipo de situação, que é imprevisível que a análise seja correta. Pedro, não sei se podes aproveitar também para explicar um pouco, porque por vezes também é algo assim, não é? As pessoas querem usar uma ferramenta de Revenue Management, mas por vezes não entendem como funciona o algoritmo numa análise de dados. Uma explicação relativamente simples e fácil sem entrar em muitos tecnicismos, mas uma pequena explicação. Beleza. Então eu vou falar só especificamente sobre Price Labs, que é o algoritmo que eu conheço. Mas então a gente usa preços do passado e do futuro, né? Quando a gente considera uma análise de preços dos OTAs, né? De whatever. Então a gente olha nos dados, a gente coleta os dados, a gente guarda eles. Então se a gente quiser fazer uma análise do passado, se a gente quiser construir, por exemplo, um modelo de previsão de como é que vai estar o futuro baseado no passado, a gente pode. Mas no momento os dados mais importantes para a gente são os dados que estão olhando para o futuro, né? Então, esses dados não dependem do que aconteceu no passado, mas eles te dão uma ideia do que vai acontecer no futuro e de como que você pode precificar a sua propriedade baseado nisso. E são esses dados que a gente tem dado prioridade com a situação que a gente tem atualmente, né? Porque os dados, igual o Eduardo falou já, os dados, essa situação do passado, com certeza, não pode ser... Os dados do que aconteceu não pode ser usado para prever o futuro nessa situação que a gente está, porque ela nunca aconteceu antes. Então, a gente ainda continua usando os dados do futuro para prever, por exemplo, eventos, né, demanda. Então, se a gente vê, no momento a gente não vê nada disso, mas se a gente vê, por exemplo, que daqui a 2 fins de semana, por exemplo, a ocupação está muito mais alta do que deveria estar, a gente ainda consegue detectar esse tipo de coisa. Então acho que a conclusão é que a gente tem a visão do passado e do futuro, mas a gente tem sempre a opção de colocar mais foco nos dados do futuro, que é o que a gente faz numa situação igual dessa do Covid. Exatamente. Então, no fundo, não só a análise histórica, também se analisa, e isto sim se pode fazer a nível de tempo real, digamos assim, diário, as variações na ocupação. Isso não nos vai dar a informação histórica que temos em termos de preço e isso, mas podemos saber se se está a vender mais ou menos, se está a começar a criar-se uma procura em algum mercado ou em algum momento. Então, essa é mais a informação a futuro. Isso. Completamente correto. Queria agora também perguntar ao Eduardo, tenho aqui várias perguntas, se neste momento toda a gente está a falar que pronto, toda esta informação é muito importante, mas há uma que importa a muita gente, que é, na vossa opinião, e vou deixar o Eduardo, que talvez esteja mais atualizado sobre este tema, vão haver as ajudas atuais que se fala, vão ser suficientes? Vão haver mais para todas as entidades turísticas e proprietários de alojamento local, empresas, etc., ou, na sua opinião, Eduardo, as ajudas atuais, que no fundo é muito à base também de alguns vai ser créditos, etc., são insuficientes e até podem criar um novo risco às empresas? Muito bem, então, começava aqui em relação às medidas de apoio que estão aqui, com alguns avisos e alertas. O microcrédito foi uma das propostas que nós tivemos envolvidos na primeira reunião com o ministro, fomos nós, com o apoio de mais 2 associações, que fizemos essa proposta de ter um microcrédito separado da banca no Turismo de Portugal, foi a decisão deles, mas já vai em 60 e tal % das verbas consumidas. É o sistema, é empréstimo para todos os efeitos, é pequeno, funciona muito para os pequenos, né? São cerca de 2.250 euros por trabalhador, sendo que quem é empresário em nome individual pode aceder
não é preciso ter uma empresa e tem direito a um, no fundo, né, como se fosse um trabalhador, e por ter sido fácil e relativamente rápido, não tem juros, está a ir rapidamente, o fundo está a se esgotar rapidamente. Portanto, quem tiver necessidade de tesouraria a curto prazo, é aproveitar, não? Isso. Depois, em relação aos apoios, quase todos os apoios agora, tirando o layoff, que é para quem tem empresas, tem funcionários, foram apoios que tinham uma lógica de empréstimos. A verdade é essa. E essa foi a primeira bateria que o governo, não só daqui, mas quase todos os governos avançaram, né? O layoff variou de país para país, teve país que pagou e as pessoas continuavam a trabalhar, aqui as pessoas foram para casa, mas em termos gerais, essas foram as estratégias que não são daqui, são estratégias internacionais. Você não vê, e eu falo com as associações dos outros países ainda, grandes programas de apoio a fundo perdido em grandes valores. Por quê? Porque isso também está em fases. Eles não querem dar o canhão todo, o tiro de canhão todo logo agora. Então, o que acontece é, primeiro está aqui essa primeira leva de empréstimos. Vamos ver o que é que resolve a tesouraria. Eles também não sabem, os governos em geral, se isso é uma coisa de 3, 6 meses ou um ano. Agora começa a se mostrar que, para alguns setores, isso vai ser uma coisa de médio e longo prazo, né? Então, daquilo que nós ouvimos nas reuniões, tivemos nas 2 reuniões com o ministro do turismo, e o turismo é o único setor que está a sentar com o governo diretamente, aquilo que nos pareceu da última é que estão à espera agora de ser aprovado e ser feito acordo em termos comunitários para saber qual vai ser a verba disponível. Todos os países dependem dessa verba comunitária para saber quanto é que vai disponível, para então montar os seus programas nacionais. Podem vir, sim, apoios de continuidade do layoff e, eventualmente, outros apoios. Ninguém prometeu nada que venha com fundo perdido, mas vão ser segmentados, ou seja, apenas para aqueles setores e às vezes até para certos segmentos que vão ter um impacto prolongado desta crise. O turismo, e é o que tem sido feito, não é alojamento local, é o turismo como um todo, tem trabalhado para demonstrar que é um dos setores mais afetados e que vai ter um impacto prolongado. Por isso, é claro que se vierem a surgir, vão vir para o turismo. Agora, não há nada conversado, começa a se falar na extensão do layoff. Uma pergunta que eu vi aqui, em relação à segurança social, que o alojamento local foi excluído da segurança social nas modalidades apartamento e moradia, para quem é empresário no nome individual. Isso é 60% do alojamento local. Nós já fizemos aqui a exposição para a ministra do Trabalho, fizemos uma proposta concreta. Eu já tive há 2 dias atrás, na verdade, na segunda-feira, ontem, tive já a chamada do gabinete para marcarmos uma reunião. Eles já entenderam o problema e está a ser preparado, parece, um pacote para ingressar para a Segurança Social uma série de grupos que ficaram excluídos, e eles disseram que então vão analisar também o alojamento local e que vão marcar agora nos próximos dias uma reunião sobre isso. Também já fomos contatados pela Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais para mais-valia. Quem sabe é desta vez que resolvemos, com aqui mais uma promessa, que é dessa vez que resolvemos o problema das mais-valias. Portanto, amanhã temos a audiência com o Secretário de Estado do Turismo. Portanto, estamos ativamente a falar e a tentar aproveitar esse momento de Covid também para resolver alguns problemas que são estruturais, que já levam 1, 2, 3 anos alguns, e temos talvez aqui alguma possibilidade também de, aproveitando o impacto que a crise teve, de mostrar que essas situações têm que ser resolvidas. Infelizmente, acho que está a haver abertura. Ok, muito obrigado. Eu vejo aqui várias perguntas sobre como aceder ao microcrédito, etc, etc. Eu acho que para isso serve a Alep. Se quiserem, podem entrar em contato com a Alep, façam-se sócios. Quantos mais sócios tiver a Alep, mais força consegue para negociar. De certeza absoluta, isto é assim em todo lado, por isso não seria diferente. Por isso também podem contactar a Alep para mais informações, mais técnicas, ou talvez o site da Alep tenha toda esta informação e também podem visitar e ver toda esta informação. Quanto agora ao Lindo e ao Duarte, eu queria fazer uma pergunta, e ao Pedro também se quer partilhar. O primeiro é, há várias perguntas a perguntar se estamos a receber pedidos de reserva para maio e junho. Devemos aceitar? Esta é uma. A segunda é que mudanças na vossa estratégia foram imediatas? Ou seja, tiveram alguma mudança em termos de estadias mínimas, preço, sem entrar muito em detalhe, não é? Mas houve mudanças em relação também a esse tipo de flexibilidade na vossa operação, ou foi basicamente focado só em preço ou só em conseguir novos portais, etc? Posso começar a responder. A nossa principal estratégia foi
a redução dos preços para os mínimos possíveis, e tendo em conta a tipologia do apartamento, e numa fase inicial de toda a situação, limitámos as estadias mínimas, como já tinha dito, devido à limitação de pessoal. Depois o que aconteceu foi que começámos a receber pedidos de reservas para... Tínhamos uma limitação de 7 noites, ou seja, os clientes não podiam fazer reservas abaixo de 7 noites, e começámos a receber pedidos para reservas de 4 e 5 noites. E dessas reservas começámos a reparar que essas pessoas reservavam 4, 5 dias e depois estendiam mais 4, 5 dias. Acaba por ser uma reserva mid-term, mas com tanta incerteza, as pessoas não querem reservar um longo período logo de uma vez. Outras estratégias que temos feito, nós alteramos os nomes dos apartamentos para nomes relativos à segurança do apartamento, self-isolation, good for isolation. Mudamos os nomes de acordo com características que pessoas que passem muito tempo no apartamento podem achar relevante. E depois destas mudanças de estratégias, tivemos mais conversão do que estávamos a ter. Em relação a maio, estamos a receber algumas reservas. A junho, não estamos a ver quase movimento nenhum ainda para junho. Até porque nós, a partir de junho, ainda não estamos a baixar os preços como estamos a fazer nesta fase. Estamos a segurar os preços, um bocado de acordo, não como o verão passado, mas de acordo com preços da altura, e estamos a ver como é que o mercado vai responder, como é que vai ser a procura para esses meses. Bom, relativamente à questão das reservas para maio e junho, estamos a receber poucas ou nenhuma, não. Estamos a receber poucas e aceitamos as reservas naturalmente, ok? Mas são meia dúzia. Mas temos movimento, ainda que pouco, respondendo diretamente à questão. Relativamente às ações imediatas, na verdade nós mantivemos, por exemplo, a nossa política de cancelamento, não alteramos com este movimento. Apesar de sabermos que tudo indica que para passar algum conforto aos viajantes, as políticas tendem a ser mais flexíveis, portanto, e nós entendemos isso, mas há sempre prós e contras, não é? Entendemos que se a política for mais flexível, vai gerar muito mais ruído e reservas muito mais voláteis, ok? Vai haver muita gente que vai reservar vários apartamentos ou vários imóveis ou não sei o quê, portanto, e nós preferimos ter menos, mas mais qualificadas, ok? Isto em relação à política de cancelamento. Relativamente a pricing, nós na verdade, e porque usamos à data a plataforma da Price Labs, aquilo que nós fazemos é acompanhar o preço diariamente, naturalmente, mas preocupamos-nos muito com o limiar inferior, o limite inferior do pricing, ok? Para quê? Para que os preços não começassem a descer abaixo daquilo que nós entendemos que é o preço justo no contexto e o preço que reflete a qualidade do ativo em causa, não é? Do apartamento, neste caso. E, portanto, nós em termos de preço houve mais uma preocupação de manter um limiar inferior e ir acompanhando. Portanto, políticas de cancelamento mantivemos as que tínhamos. Relativamente à estadia mínima, mantivemos também, mas o que fizemos sim foi dar um enfoque especial aos descontos por estadia acima de X noites, ok? E quando digo dar um enfoque e falo pela Fil Porto, obviamente, é conhecer exatamente em detalhe como é que funciona cada canal de distribuição. Nós não podemos esquecer que nós queremos fazer um desconto acima de 30 noites, por exemplo. Depois vamos ter que operacionalizar isso e vamos ter que cada canal tem a sua especificidade. Alguns até nem permitem estadias acima de 30 noites, como nós sabemos. E, portanto, estivemos empenhados em conhecer o detalhe de cada um dos canais, pelo menos aqueles que nós entendemos que são os principais para nós, canais de potenciais vendas, e conhecer todas as especificidades, e tivemos a fazer configurações custom-made, okay? Deu muito trabalho, que nós não temos muito, mas já vamos tendo alguns ativos, e pronto, e essa acabou por ser uma iniciativa muito mais imediata, ok?
Eu queria fazer uma pergunta agarrando também um pouco o que o Eduardo falou e vou fazer a nível mais geral e o Eduardo pode partilhar e depois do vosso ponto de vista já mais comercial. O Eduardo, como falou, não tanto falando em ferramentas, mas falou da importância de conhecimentos de Revenue Management, entender como é que funciona, entender que Revenue Management não é só subir ou descer preço, tem outras características, há que saber mais, segmentar mercados, clientes, etc., e todas as estratégias. Porque, no fundo, as ferramentas, e o Pedro pode confirmar, a ferramenta, como qualquer sistema, se não soubermos trabalhar com ela, ou se a informação que pomos na ferramenta não é boa, digamos que a ferramenta também não vai produzir informação, não faz magia internamente e de uma má configuração torna algo bom, isso não existe. Seria importante, ou seja, mais como opinião da vossa opinião, consideram que numa altura de crise como esta, onde seguramente a prioridade são outras, consideram importante ser também um momento talvez para investir tanto em conhecimentos gerais, sem entrar no mundo das ferramentas, conhecimentos gerais de Revenue Management, consideram que é uma oportunidade também um momento para aprender um pouco mais e utilizar isto na recuperação. Sabemos que não é hoje, não é abril, mas provavelmente nos meses que vêm depois desta temporada de verão, a partir de setembro, outubro, consideram que também pode ser um momento importante para aumentar os conhecimentos de Revenue Management e também de investir em processos um pouco mais de automatização de processos na indústria. Podem começar o Eduardo ou a Linda. Sim. Assim, a aposta em formação, em conhecimento, eu acho que tem que ser feita sempre. Portanto, a resposta, a meu ver, é óbvia. E não só em Revenue Management, não é? Em qualquer área que apoie a função do ponto de vista profissional de cada um e até do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Portanto, eu acho que essa resposta é sim, claro que sim. Desde que faça sentido. Como dizias e bem, o Revenue Management não é só a questão de gestão de preço, tem aqui outras variáveis, eu falei há pouco na questão dos custos, que é muito importante, e já não me recordo qual era a segunda questão, Fausto, desculpa, acho que colocaste duas. A segunda é se acham que não só também em termos de Revenue Management, se é um momento também para repensar a forma como, em termos de operação, estavam organizadas alguns negócios e podemos automatizar um pouco alguns processos. Sim, nós, exatamente. E na Philports isso aconteceu e foi muito evidente. Uma das coisas que nós fizemos, e ainda estamos a fazer, não é? Porque ainda estamos a passar o momento, foi começar a definir e a desenhar processos internos, otimização. Até porque o esforço, neste momento, há um esforço enorme das empresas, dos negócios interno, do ponto de vista de gestão de recursos humanos, gestão de tesouraria, não é? Portanto, isso faz parte da gestão de uma empresa e entendemos que uma das áreas onde deveríamos atacar muito vivamente é a otimização de processos, okay? Nomeadamente internos, mas também os processos de venda, os processos de gestão financeira, os processos de gestão de housekeeping, ou seja, há uma série daquilo que nós já fazíamos e que se calhar, acredito que seja o panorama geral, nem toda a gente tinha isto bem descrito e evidente, portanto nós começamos a desenhá-los e portanto estamos a fazer isso, estamos a otimizar. Porquê? Porque no regresso entendemos isso, que isso vai fazer com que estejamos mais fortes, não é? Com que estejamos melhores e que nos permita estar focados naquilo que é essencial. E no fundo, cortar algumas gorduras que nós tínhamos do ponto de vista de ineficiências que tínhamos internas e, portanto, sim, essa questão do olhar muito para dentro e melhorar. Sim, essa é uma altura que estamos todos com algum tempo disponível, apesar de que acho que a maior parte com que eu falo diz que nunca trabalhou tanto para ganhar tão pouco, né? Ou seja, ou para não ganhar nada. Nós somos gestores de cancelamento, mas na associação, nós estamos a rever agora, nós fizemos um ciclo grande de seminários e cursos nos últimos 12 meses. Tivemos para aí quase que 1000 participantes. E agora surge uma outra oportunidade, que é transformar isso para o mundo online. O que é excelente, porque nós tínhamos muita reclamação de gente que estava no interior ou em cidades que eram pequenas e não estavam abrangidas, portanto, é uma oportunidade que surge. É claro que se eu falar agora em investimento, se for investimento financeiro, vai ser difícil para todo mundo, mas, portanto, nós estamos agora a reprogramar, por exemplo, todas as nossas ações, devemos começar na semana que vem para adaptar para o mundo online.
sendo que há 3 áreas aqui. Há uma área de atualidades, que a gente pode deixar as pessoas atualizadas do que se passa. Há uma área como essa que estão a fazer, que é a maior parte dos webinars como este, que é debate, abrir horizontes, né? E há uma área que é muito mais difícil, que é da formação técnica online. Porque uma coisa é falarmos aqui do microcrédito, ou como já vi perguntarem, como é que eu preencho a ficha do microcrédito. Portanto, são essas 3 áreas que nós estamos a olhar para montar um programa e a partir da semana vai começar a surgir. Numa primeira fase é normal, a maior parte dos programas e vão ter que ser abertos e gratuitos, porque é mesmo para aproveitar e para ajudar aqui o setor. Em termos específicos de ferramentas e revenue management, é uma área importante. Como o Lindo falou, entendendo o revenue de uma forma mais alargada, e vamos entender revenue como net revenue, que é quase como gestão de rentabilidade. A parte do custo, para mim, nesse momento, é que me preocupa mais em adquirir conhecimento. A maior parte do setor são pequenos proprietários que começaram, mesmo pequenas empresas, e quando a gente começa num segmento, e já acompanhei muitas vezes em outros segmentos isso, que está a correr bem, nós esquecemos dos custos, porque estamos a faturar, porque tem clientes, porque os preços estão a subir, né? Agora, inverteu a fórmula. Atenção, quem não olhar e quem não aprender o que é um custo fixo, um custo variável e como é que eu, na minha estratégia de modelo de negócio, transformo eventualmente alguns custos fixos em variáveis, não se aguenta nem 5, nem 3, nem 4, nem 8 meses. Portanto, eu acho que a primeira fase, é um dos cursos que nós estamos a preparar aqui, é nessa ótica do Revenue Management, eu tenho que saber quanto é que custa primeiro, para depois pensar por quanto é que eu vou pôr à venda, porque era uma das falhas grandes. Eu via pessoas que pediam preços que era impossível estarem a ganhar dinheiro, né? Se calhar a maior parte de nós, sendo muito sinceros, não tinham rigor no detalhe dos custos altos estão. E hoje é preciso fazer isso, né? É preciso tomar decisões se eu vou ter uma estrutura interna, e uma estrutura interna seja contratar um funcionário, ou se nesse momento eu vou ter isso com estrutura externa, porque isso significa transformar minha estratégia de custo fixo em variável ou fazer uma estratégia de custo misto, né? E portanto, eu acho que é importante começar, e nessa área do revenue, eu acho que eu gostaria de começar, em primeiro lugar, e faz parte do revenue management, ensinando como é que se faz o cost management. Depois que eu souber bem qual é a lógica de custos, eu começo a entender pelo menos qual é os preços mínimos que eu tenho que fazer, porque senão vai ter muita gente aqui a trabalhar para aquecer. Okay. Eu queria perguntar ao Duarte, porque o Olindo, eles têm um número de propriedades que gerir é possível, uma pessoa gerir ainda relativamente manual, em termos de revenue management, é possível, mas com muita dedicação, muito esforço e muito tempo dedicado a processos muito repetidos, e talvez seja por isso que o Olindo também referiu, por exemplo, que usa PriceLabs nesta situação, e que o PriceLabs não só pela recomendação de preço, mas por poder automatizar muitos processos que antes tinham que ser feitos manualmente e evitar o erro humano, já por si é uma ajuda. Mas queria perguntar ao Duarte, porque a Altido, a nível total, tem cerca de 1.700 propriedades, acho eu, 1.600, 1.700, se ainda estou atualizado, e do ponto de vista de quem gera um portfólio gigantesco, ou seja, que é muito grande, se sim o Revenue Manager com a escala nota-se cada vez mais, quanto mais escala, mais impacto sente no dia-a-dia da empresa. Sim, eu faço a gestão só de Portugal, só faço dos apartamentos de Lisboa, mas sim, acho fundamental que à medida que vamos ter mais e mais apartamentos, tudo o que é ferramentas que nos ajudam ao nosso trabalho e que tornam o trabalho mais fácil e mais rápido, tornam-se essenciais. Ferramentas como PriceLabs ou qualquer ferramenta que ajude a organizar qualquer departamento dentro da empresa. Acho que a automação é sempre o caminho. Claro que tem que ser tudo, tal como o PriceLabs tem que ter a parte de revenue dentro do PriceLabs, com um portfólio grande, tem que ser na parametrização de todos os apartamentos. De forma para que esta automação trabalhe bem, tem que estar tudo, os parâmetros têm que estar sempre definidos e bem definidos. Os mínimos dos apartamentos, os máximos dos apartamentos, as tabelas de ocupação do PriceLabs, tudo tem que estar bem definido para a estratégia que estamos a aplicar resulte. Muito obrigado, Duarte. Eu sei que nós já chegámos ao limite do tempo, vou só partilhar mais uma ou duas perguntas para também finalizar. Queria fazer uma pergunta também mais especificamente para o Olindo, que vi aqui.
perguntam um pouco, sem partilhar os segredos do negócio, claro, se sentem que procurar esse nicho de mercado dos negócios corporativo pode ser uma boa saída, porque as empresas, sim ou sim, digamos, a verdade, vão ter que viajar primeiro que o turista de sol e praia, não é? As empresas, assim que o mercado abrir, vão ter que vir pessoas fazer negócios. Por exemplo, no caso do Olindo, que está no norte de Portugal, tem muita indústria, tem que vir fazer reuniões e as pessoas têm que viajar porque, claro, com muito menos número, mas vão ter que fazer, ou seja, nem todos os negócios vão ser feitos online. Considera que pode ser dos melhores nichos de mercado para apostar no futuro próximo? Assim, como disse, nós começamos esse processo há 2 anos atrás, portanto, não teve nada a ver, digamos assim, com o momento atual. Portanto, acabamos de alguma forma até por antecipar, mas a lógica foi esta, que eu partilhei há pouco, tem a ver com diversificação de canais de venda, com diversificação de negócio, ok? Para não estarmos dependentes, pelo menos na nossa visão, de um único canal ou de um único modelo de negócio, ok? E foi por isso que entramos para esse projeto. E o que acontece e toda a gente acompanha as notícias do dia a dia, o turismo de negócios assume vários subsegmentos, não é? Nós podemos ter empresas que estão no Porto e nós acompanhamos isso todos os dias em Portugal, multinacionais, a Amazon, não sei o que, a Natixis, whatever, Farfetch, têm escritórios, portanto, há aqui várias empresas, há aqui várias oportunidades de empresas que ou deslocam colaboradores de outros países para cá, ou contratam fora porque já nem conseguem recursos em Portugal, ou trazem formadores, whatever, portanto, depois há vários tipos de subsegmentos neste turismo e nós entendemos, mais uma vez, numa lógica até de diversificação, que era um nicho importante. Começamos esse trabalho há 2 anos, estamos a finalizá-lo do ponto de vista daquilo que é o plano e a estratégia, aliás, finalizamos em fevereiro, e entendemos sim que é importante, por isso é que avançamos com ele e fizemos um investimento até do ponto de vista financeiro, mas não só de tempo, considerável, ok? Não sei se respondi à tua questão. Sim, sim. Obrigado. Bom, eu também, para finalizar o webinar, eu também vou deixar uma pergunta a todos e podem partilhar. Vou só aproveitar que vi aqui uma pergunta interessante de um tema que mais ninguém está a falar. Vou perguntar ao Eduardo, que talvez tenha essa informação. Temos aqui duas perguntas sobre o layoff. Se pessoas que estão em layoff e ainda tinham reservas confirmadas podem receber essas reservas. Parece-me um detalhe importante, porque não sei se isto legalmente tem algum problema. Bem, primeiro, se a pessoa está em layoff, não está a trabalhar. Agora, resta perguntar do que ela está em layoff. Se ela está em layoff por uma outra empresa que ela trabalha, uma outra atividade que ela tenha, ela não pode trabalhar lá, mas se ela tem em paralelo o alojamento local, ela pode fazer. Agora, dentro do alojamento local, para já, se ela está em layoff, ela não é nem sócia nem gerente, ela é funcionária. Se ela é funcionária, supostamente, normal é que ela não esteja a trabalhar. Agora, eventualmente, ela pode estar se referir, eu não gosto de responder questões específicas, porque pode estar se referir a um layoff que ela tenha de uma outra empresa que trabalha e afinal, essa é uma atividade complementar, aí não há problema. E para finalizar, queria perguntar, do ponto de vista de isto é uma opinião, ou seja, vou-lhes perguntar com uma opinião porque, como o Olindo comentou, é futurologia, tudo o resto, se afirmarmos algo. Acham, ou seja, na vossa opinião, pode Portugal ter uma recuperação significativa antes da próxima temporada alta? Acham que se houver uma segunda vaga em termos de quarentena, coronavírus, se isso acontecer, acham que mesmo assim podemos no próximo ano ter uma situação mais ou menos estável, ou acham que o impacto da segunda vaga será igual ao impacto desta primeira? Acho que Portugal, se continuar a agir e se o português continuar a agir como tem agido, sendo um destino em comparação aos outros, acho que vai ser muito mais atrativo vir para Portugal do que em países que a situação não tenha sido bem gerida. Acho que temos uma grande vantagem se continuarmos a lidar com o outbreak desta forma.
ter assim mais nada a acrescentar. São muitos ses, não é? E já falamos de uma segunda vaga, inclusive, não é? De pandemia. Assim, o que eu acho é que olhar para o futuro, falando do turismo em específico, mas não só, e não olhar para, por exemplo, para 2021, e assumindo que não há uma segunda vaga, ok? E que a vacina há de aparecer algures, não sei se no final de 2021, depende do que os chineses disserem hoje ou amanhã, porque todos os dias muda, mas enfim, acho que olhar para o futuro e não olhar para 2021 não faz sentido, neste momento, neste negócio, ok? Portanto, e acho que é uma coisa que todos os players neste setor, e se estivermos a falar de AL, têm que ter essa certeza, pelo menos na minha opinião, têm que ter isso em mente. E, portanto, calendários abertos, pricing assertivo, 2021 sempre, ok? Ainda ontem, ou a semana passada, vou dar um exemplo, não é, que todos devem ter visto, a EasyJet, não é, e o Eduardo falava em rotas, fez uma campanha agressiva para a Páscoa 2021. Portanto, para ali um período de um mês, que ronda a Páscoa 2021. E isto vai começar a acontecer mais vezes, não é? Com outras companhias aéreas e com outros sítios. Portanto, olhar para a frente, não olhar para 2021 não faz sentido. Agora, a questão da segunda vaga, eu não sei responder a isso, Fausto, porque acho que é muito... Está tudo em aberto, não é? E, portanto, mais uma vez, acho que não faz muito sentido. Nós temos que prever com o conhecimento que temos hoje, ok? Eu sei que numa lógica de análise de risco também devemos contemplar uma segunda... mas neste momento eu acho que não seria completamente errado, do meu ponto de vista. Okay? É para fazer futurologia também? É bom fazer isso porque a cada segundo todo mundo faz uma previsão e erra. Portanto, podemos fazer à vontade aqui, né? Porque nós sabemos que isso vale aproximadamente zero. É quase mais como uma mensagem de esperança, né? E eu acho que sim, Portugal está à frente. E tenho visto mesmo, Portugal tem aqui uma vantagem competitiva. Agora, vão vir novas vagas, de certeza. E, no fundo, até termos a tal vacina, que só se prevê para ir, sei lá, no início do ano que vem, isso vai ser um vai e vem. E o que nós temos que estar é, mais do que tudo, atentos para as oportunidades e vamos aqui estar, semana a semana, mês a mês, a dizer, abriu agora, não adianta fazer um plano para receber as pessoas, sei lá, dos Estados Unidos que não vão vir, ou da França, porque a França tem uma ligação mais próxima terrestre, e amanhã eles abrem a Finlândia, a rota aérea. Portanto, eu vou ter que ter aqui, acima de tudo, um jogo de cintura para acompanhar nos próximos meses este vai e vem e essas aberturas que ninguém consegue prever como é que vai ser, se vai haver com restrições, falam em questões de certificados de ingresso, não como aquele da Emirates, que as companhias já disseram que não funciona, mas é tudo tanta incógnita que isso tem que ser mês a mês, é uma gestão quase que de mês a mês. Agora, nós temos que acreditar que a partir da Páscoa, ou a partir de certa altura, temos que trabalhar como se fosse o nosso mercado normal de futuro, senão mais vale fechar a loja agora. Quem não acreditar que isso vai melhorar depois da Páscoa, se é difícil aguentar até a Páscoa, aguentar até mais outra Páscoa é impossível. Portanto, temos que ter aqui alguma esperança, mas que adaptamos mês a mês essa esperança. Essa era a mensagem de otimismo, por isso é que eu disse, isto é opinião, não é baseado em dados, porque sabemos disso. Pronto, eu também já passámos 12 minutos da hora. Quero dizer que temos ainda muitas perguntas, mas infelizmente não vamos poder fazer todas. Queria utilizar uma última que vi mesmo para nos despedir, que é um pouco uma informação, a falta de informação, e li aí algumas vezes. Devemos estar bem informados e talvez, por exemplo, dirigir também o nosso marketing para os hóspedes que vêm, ter uma claridade e poder ajudá-los e informá-los, se, caso necessário, que tenham que dirigir-se ao nosso sistema de saúde, como seria? Quais são os processos? Acham que isso pode ter algum impacto na confiança, mais que o selo que o apartamento está bem limpo e desinfetado? Haver uma campanha de informação também de o acesso à nossa saúde e a teste, e isso é para todos, mesmo que seja um estrangeiro em Portugal? Quando dizes, desculpa, só para perceber, quando dizes essa questão, se faria sentido anunciarmos, mas do ponto de vista da tutela, do turismo, ou seja, eu acho que sim.
Sim, eu acho que sim, acho que faz todo sentido. Do ponto de vista como indústria, porque assim, eu tenho visto, eu vi noutros países, em 2 ou 3 casos em países, onde uma das mensagens de promoção turística atuais foi a capacidade do sistema de saúde e o acesso ao sistema de saúde por parte de qualquer turista. Isto já é uma pergunta pessoal minha, imaginando como turista, se fosse neste momento a um país, acho que isso é uma pergunta se calhar válida. Eu posso ir a um hospital e vão-me dar um atendimento numa situação de qualquer situação, não? Não, acho que cada vez mais vai ser uma pergunta que alguns turistas vão fazer ao viajar para os países. E como é óbvio, um europeu talvez entenda perfeitamente se estou dentro da União Europeia, se estou da União Europeia, em Portugal atendem-me exatamente igual, mas se calhar se alguém vem de outros destinos, possa ter essa dúvida se terá acesso aos sistemas de saúde. Sim, eu acho que faz todo sentido, eu acho que é bem pensado e acho que nós temos que nos colocar sempre no lugar do viajante, porque nós também viajamos e se calhar essa é uma preocupação de toda a gente. Eu vou-te dar um exemplo, à nossa escala, na Philport, e não tem a ver com esse detalhe que tu estás a dizer que era importante que o turista soubesse de que forma é que consegue aceder ao nosso sistema de saúde. Por exemplo, no nosso website, nosso da Philport, todas as páginas de apartamentos passaram a constar uma informação sobre qual era o hospital mais próximo. Este é um exemplo, mais uma vez, à nossa escala, obviamente, e que não tenho detalhe nem diretamente aquilo que estás a dizer, mas acho que está relacionado, ou seja, a nossa preocupação em perceber que isso pode ser uma preocupação de quem nos procura, enquanto destino, e acho que sim, acho que isso pode ser um assunto até a ser debatido pelas instâncias certas. Já passámos bastante a hora. Eu quero agradecer a todos. Vou tentar responder a todas as perguntas que estão repetidas, que respondemos durante o webinar, mas algumas pessoas podem ter conectado um pouco mais tarde. Queria agradecer ao Duarte, e ao Lindo, ao Pedro e ao Eduardo, e de qualquer forma, se alguém quiser saber mais alguma informação, tudo que seja temas legais sobre tutela, sobre layoff, este tipo de situações, acho que a Alep é a melhor fonte de informação no país. Podem ir ao site da Alep e entrar em contato se necessitam. Se precisam de alguma informação sobre da nossa parte para essa que seja útil, podem entrar em contato connosco. Pode ser ao meu e-mail, que é fausto@pricehouse.co. Se há qualquer problema, podem entrar em contato. E, de qualquer forma, podem sempre visitar o site da Philport e da Altido para conhecer um pouco mais também das empresas dele. Okay? Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.